do Recife é formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, quando participou do movimento estudantil e chegou à vice-presidência regional da União Nacional dos Estudantes, UNE. Em 1987, filiou-se ao PCdoB, sendo a primeira mulher a tornar-se presidente nacional do partido. É membro do Comitê Estadual da Legenda em Pernambuco e do Comitê Central. Ocupou os cargos de presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, o IPEM, em 1995. Foi deputada estadual em 1998 e prefeita de Olinda entre 2000 e 2008. Fez parte da gestão de Eduardo Campos, ocupando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Em 2010, assumiu o mandato de deputada federal. Atualmente é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora do estado de Pernambuco. Luciana Santos está no centro do Roda Viva de hoje. Muito bem. Boa noite para você. No ar, mais um Roda Viva Pernambuco. A partir de agora você nos acompanha. A gente fala para todo o estado através da TV Nova, TV Cultura Pernambuco, TV aberta no canal 22. Você pode nos acompanhar pela Sky no canal 322, pela NET no canal 15 e, claro, por todas as redes sociais, Facebook, no Instagram. Você vai lá e acompanha o Roda Viva Pernambuco. Evidentemente que eu não poderia deixar de iniciar o programa registrando a tragédia que vitimou o jornalista Ricardo Boechat. Lamentavelmente, um ano de notícias ruins e nesta segunda-feira, no início de semana, uma notícia muito triste para a comunidade brasileira e de maneira bem específica para todos os jornalistas. O Roda Viva Pernambuco está no ar desta terça-feira, trazendo a vice-governadora do estado de Pernambuco, Luciana Santos. Para conversar conosco essa noite, os jornalistas já habituados ao Roda Viva, a essa bancada, Renata Bezerra, representando a Folha de Pernambuco, conosco nessa noite. Renata que participa, né, do Roda Viva já há um bom tempo. Obrigado, Renata. Conosco, Ulisses Gadelha, também jornalista, já passou aqui pela bancada, vez por outra comparece aqui gentilmente. Tarciana Carvalho, para entrevistar e para conversar com a vice-governadora. Tarciana também por outras vezes já esteve aqui no Roda Viva. Jairo Lima, Jairo jornalista, representando o blog da Folha, também já participou em outras oportunidades do programa. Rebeca Silva, jornalista do OP9, também conosco aqui, já esteve aqui no Roda Viva em outros momentos. Vamos conversar com a vice-governadora e o meu estimado amigo Gilvão Oliveira, jornalista, também já habitué do programa Roda Viva. O traço do programa, a charge, a brincadeira, o desenho, Ronaldo Câmara, artista plástico, escultor, chargista conosco. Governadora, boa noite, obrigado pela atenção, pelo espaço na agenda e vamos conversar, né? Boa noite, Aldo. Boa noite a todos os jornalistas e as jornalistas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo firme. Que bom. Bom, deixa eu começar com uma primeira pergunta para depois abrir para os colegas. Semana passada, o deputado estadual federal mais votado de Pernambuco, o deputado João Campos, disse que o PCdoB errou quando de repente deu apoio à reeleição do presidente da Câmara, o presidente Rodrigo. E aí eu pergunto à senhora, no seu entender, isso foi o quê? Foi um carão que o PSB passou para o PCdoB ou outro entendimento a senhora faz do depoimento do deputado João Campos? Não, na verdade, a nossa relação, a relação do PCdoB com Rodrigo Maia não é de hoje. É uma relação que se estabeleceu numa disputa que Rodrigo Maia travou com um candidato de Eduardo Cunha, do Centrão. E naquela ocasião nós estávamos nessa situação. A correlação de forças não permitia que o nosso campo pudesse ter outro tipo de disputa e nós fomos para a redução de danos. Numa situação em que todos sabemos, né, todos sabem, melhor dizendo,
né, que nós não temos nenhuma afinidade programática, ideológica com o pensamento, principalmente do ponto de vista da agenda econômica, que Rodrigo Maia tem convicção. Ele é um liberal convicto e não esconde isso, mas ele, na relação institucional, ele sempre cumpriu palavra. Ele é uma funciona, pessoa democrática, que respeita a atuação da oposição, dos contrários que atuam ali naquele poder. E foi uma aliança importante, que não foi só do PCdoB. Foi uma aliança que se estabeleceu com vários partidos do nosso campo. Isso se remeteu até hoje. Numa situação ainda mais adversa que nós estamos vivendo, porque nós sofremos uma derrota estratégica nas eleições. No Brasil ganhou a extrema-direita. Então, não se imagina que nós tenhamos, porque as urnas deram esse resultado. Nós também, na composição do parlamento, somos minoria. E o PCdoB reuniu convicção de que não valeria a pena marcar posição apenas, porque ali não está em jogo o aspecto programático, não é? Isso se deu nas urnas, nos embates eleitorais. Ali está em jogo uma questão que para nós hoje é muito cara, a democracia. Parece óbvio, mas nós estamos diante de um governo muito autoritário politicamente, de um governo que, além de ser o caráter, né, ultraliberal na economia, é retrógrado nos costumes e é autoritário na política. E nós achamos que era necessário no parlamento haver esse espaço democrático, do exercício e da liberdade da oposição de ter respeito ao regimento interno, de ter respeito ao mínimo de compromisso que possa se estabelecer, por exemplo, com a agenda de costumes, que Rodrigo Maia não pactua. Então, são algumas questões que para nós é muito cara num momento como esse. E nós decidimos, antes mesmo da eleição da mesa, fazer um bloco perene entre PSB, PDT e PCdoB, que foi anunciado esse bloco até, não é? Ainda no final do ano passado. Sim. E até então esses partidos caminhavam para uma construção, um entendimento junto a Rodrigo Maia. Quando aconteceu em janeiro, no início de janeiro, o apoio do PSL, né, ao deputado e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas todos sabem, dito publicamente pelos filhos do presidente da República, que ele jamais foi o candidato do presidente da República. Eles se viram diante de uma situação que não puderam vingar o seu candidato. Eles lançaram o seu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, depois João Campos, do Mato Grosso. Isso. E eles não conseguiram eles não conseguiram vingar com a candidatura e acharam que ele não tinha como ir para a disputa e embarcaram na candidatura do Rodrigo Maia. Então, para nós, ou você partia para marcar posição com a candidatura do nosso campo, ou você partia para ter uma relação institucional em que a gente pudesse ter diálogo, em que a gente pudesse ter o respeito mínimo ao regimento e, portanto, o espaço de combate para a oposição exercitar o seu livre direito da oposição. Mas então, e a declaração do João Campos? O que é que a senhora diz disso? Qual é o seu entendimento nisso? Ele quis dar uma pontada em cima do PCdoB? Nessa declaração ele fala, inclusive, assim, o PCdoB indicou a vice até registrei essa declaração dele na coluna. Isso. O PCdoB indicou a vice do PT, então teve uma candidatura presidencial e no momento de escolher preferiu apoiar uma candidatura que na avaliação dele é chancelada pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha, o bloco, por exemplo, que o PSB participou, é um bloco que está o PSOL, né, que está o PSB, né, e o PT. Então, era um bloco de 97 deputados. O Marcelo Freixo teve 50 votos. Né? Então, você vê aí que o bloco tinha um comportamento para fora e outro para dentro. Não é? Porque não entregou os votos para os candidatos que o bloco se propunha fazer. E o JHC teve 30, a bancada tem 32. O JHC, por exemplo, em Alagoas, apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro, não é? Do PSB. Então, você vê que não dá para rebater ou associar esse tipo de debate.
porque o candidato JHC foi um candidato que em Alagoas apoiou o candidato Jair Bolsonaro a presidente da República. Então, são essas contradições que o parlamento encerra. Para completar, o bloco já se dissolveu. Já não existe mais o bloco, não é? Ele é um bloco que atuou para a mesa, assim como o bloco que a gente fez. Foi o conhecido Bloco Sorrisal, né? O nosso bloco, o bloco que nós queríamos construir era um bloco perene. É um bloco que tinha perspectiva de atuar na Câmara, independente da hora da composição da mesa e da eleição da mesa. A nossa perspectiva era atuar porque esses partidos têm um alinhamento programático, ideológico, muito mais afinado. Mas é isso que aconteceu. Infelizmente, nós não vamos ter essa atuação perene, porque se fez outro tipo de opção. Perfeito. Na sua avaliação... Vamos começar a rodar. A Renata faz a pergunta depois. Na sua avaliação, aproveitando esse gancho ainda, o PSB foi para o isolamento quando se juntou com o PT e recuou de um bloco que já estava previamente estabelecido com vocês, com o PDT e com o PCdoB? Eu acho que na prática isso é o que está ocorrendo, porque, por exemplo, quem tem a prerrogativa da liderança da minoria é o bloco que compôs mais deputados na hora da eleição da mesa, e fomos nós. Fomos o bloco junto com o PDT e outros partidos, com o PPS, né, que teve 107 deputados. Aliás, 105. O bloco do PSB, PT, teve 97. Então, nós temos a prerrogativa da liderança da minoria. Então, isso, por si só, já traduz que... Mas João Campos disse ontem que o PSB vai indicar o primeiro líder da minoria. Não, isso foi um acordo que o PT estabeleceu com o PSB, mas não vai poder entregar, porque nós é que temos a prerrogativa, porque nós tivemos a maioria do bloco do que esse bloco do PSB e PT. Governadora, como é que a senhora avalia as críticas, pegando ainda esse gancho, como é que a senhora avalia as críticas em relação ao bloco que o PCdoB fez parte, o PDT também tem partidos da situação, e aí esse seria o argumento, inclusive, do bloco do PT, PSB, e PSOL. Como é que a senhora avalia isso? A senhora acha que mesmo assim esse bloco tem a prerrogativa de ter a oposição e a minoria? Porque esses são partidos, como eu falei, para efeito da composição, foi a aliança que foi possível ser formada. Nós fizemos uma aliança antes. Essa mais programática do PDT, do PSB e PCdoB. Mas o PSB desfez num determinado momento para caminhar junto com essa aliança com o PT, PSOL, que tinha uma tática de marcar posição. Desculpe interromper, que nós agora, não... o PSB não está cada vez mais perdido, igual segue em tiroteio, não? Porque faz uma coisa, depois faz outra, não sabe o que faz. Qual é o entendimento da senhora? Porque pelo que a senhora tem dito até agora e pelo que está acontecendo, o PCdoB acertou quando se juntou ao PDT e os demais partidos e conseguiram, inclusive, voto de maioria. Quando você vai para o lado do PSB com o PT, não alcançaram aquilo. Não está tendo ainda uma coisa meio indefinida, não, do PSB. Eu sei que é muito difícil a senhora falar por outra legenda, mas qual é a visão que a senhora tem de tudo isso? Acho que são opções que foram feitas num curso político quando fatos novos foram se apresentando e se fez opção. É tanto que houve mais de uma rodada por parte da própria bancada de definição e polêmicas, né, sobre qual seria o melhor roteiro e o melhor rumo. Né? Agora, governadora, puxando aí para o discurso, esse campo do discurso, a esquerda tinha sempre esse discurso de tentar juntar os partidos de centro-esquerda numa mesma ideia. E aí depois você está vendo um episódio como o que aconteceu lá em Salvador, na Bienal da UNE, onde a senhora estava presente, o ex-candidato a presidente Ciro Gomes sendo hostilizado e aí acabou respondendo dizendo que Lula está preso. E aí a gente vê mais um episódio onde uma pretensa união está sendo desfeita, despedaçada, porque os partidos não conseguem encontrar um denominador comum, uma coisa que vinha nesse pós-Lula, vamos dizer assim. Como é que a senhora imagina que vai ser esse denominador comum da esquerda? Então, o que vai possibilitar a unidade entre nós é a agenda. A agenda do governo que foi eleito, que objetivamente vai nos levar a ter que fazer uma resistência dura
no Poder Legislativo, nas ruas, nas redes sociais. O que vai nos unir é a necessidade da resistência, né? De contestar a retirada de direitos, a agenda de privatizações. Isso é que objetivamente vai levar à unidade. Inclusive, nós estamos com esse espírito. Nós sempre dissemos, desde o primeiro momento, que aquela eleição da mesa é um episódio. Isso não pode nos levar para a agenda permanente de diferenças entre a gente, de falta de unidade da ação política. E é isso que nós vamos procurar nos pautar, né? De poder restabelecer, até através de um ato político. Aliás, o líder da nossa bancada, Orlando Silva, tem procurado estabelecer esse diálogo, tanto com o líder Tadeu Alencar, como com o líder do Partido dos Trabalhadores, o Paulo Pimenta, nessa perspectiva de a gente virar essa página e fazer valer aquilo que nos une, que nos uniu nas urnas e que vai nos unir sempre, Agora, que é o conceito que a gente tem de Estado. Essas derrotas que a esquerda vem sofrendo ao longo do tempo, o impeachment da ex-presidente Dilma, a derrota agora do Haddad, essas derrotas elas não passam um sinal de que esse discurso da resistência está perdendo força e aí a esquerda não poderia partir para uma estratégia mais pragmática de ocupação de espaços? A senhora não acha que chegou um momento de mudar esse disco um pouco? Eu acho que nós temos que fazer frente amplas. O frente de esquerda ela não resolve a pluralidade que existe no Brasil, a diversidade que existe no Brasil de pensamentos, né, de opiniões acerca dos desafios brasileiros. E o que é paradoxal é que mesmo Jair Bolsonaro tendo ganho as eleições, 70% do povo brasileiro é contra as privatizações, que é a agenda que ganhou as eleições. Quando você observa a luta do desarmamento, mais de 60% da população brasileira é contra a mudança do estatuto do desarmamento. Então, mas é uma parte, né, não é, governadora? Outra pesquisa já mostra que as pessoas querem ter o direito de ter arma em casa. Essas pesquisas são muito divididas, né? Mas essas foram as últimas, né? As últimas pesquisas deram que a grande maioria e aí dá um concorda outro foco, que é mesmo não armamento. querendo arma, mesmo as pesquisas mostrando que a população não quer arma, e volta nesse foco que o Ulisses colocou. Mesmo assim, preferiram votar no Bolsonaro, que tinha um discurso que tem esse de arma. discurso pró-armas. Pois mas aí essa que é a situação, né? O presidente, acho eu, que ele foi eleito não por esse discurso dele, porque ninguém nem soube o que é que ele pensa do Brasil. Mas porque veja, quem elegeu o Bolsonaro foi a esquerda. A esquerda ficou quantos anos no poder aí? 16 anos, não é? Se você colocar os dois governos de Lula e Dilma. No entender da senhora, pegando o gancho de Gadelha, as pessoas não cansaram não da esquerda, as pessoas não encheram o saco do PT e claramente não se votou no Bolsonaro pelo Bolsonaro, e sim contra o PT. A senhora entende assim ou não? Não, eu acho que a situação econômica, porque afinal foram uns 3 anos seguidos de recessão, 12 milhões de desempregados, um sentimento da negação da política. E o candidato Jair Bolsonaro, na época, hoje o presidente eleito, ele encarnou ser o candidato do antissistema. Não, antipetista. Apesar antipetismo, o PT acabou virando o sistema, né? E do antissistema, quando na verdade ele não tem nada de antissistema. Ele é deputado federal há 28 anos, passou por mais de um partido político e é uma expressão política quase uma expressão inexpressiva mas eu repito, na Câmara dos Deputados, porque nunca teve sequer o respeito nem de quem pensa, nem de forças de direita, nem de esquerda. Mas ele incorporou, não é a raiva sendo não da das velha esquerdas, política. não foi isso. A esquerda Sem não dúvida. conseguiram nada nesse tempo. Por que nesse tempo todo as esquerdas não conseguiram fazer o que estão pregando agora? Não foi isso que deu força não para eleger o Bolsonaro? Não, na verdade nós tivemos momentos do ciclo político liderado por Lula, em especial Dilma. Depois por um período de Dilma, que as eleições se colocavam como quase imbatíveis.
Dilma teve um momento de popularidade do seu governo que chegou a ser maior do que o do próprio Lula. Mas quando então, a economia está bem, ciclos, né? Tudo vai bem, né? São ciclos que aconteceram. É tanto que o Lula, até antes mesmo de ser preso, ele liderava as pesquisas no país. Sim, não é? Mesmo preso, né? Mesmo preso, ele liderou ele por muito continua tempo. liderando. Só foi quando, de fato, se inviabilizou como uma candidatura que as alternativas apresentadas que o PT no errou nosso também. campo. Então não virou Olha, alternativa com força eleitoral para isso. Deixa eu pedir permissão para a senhora. Os colegas, falta Jairo, Gilvan, Tassiana, Rebeca, vão para o segundo bloco. Daqui a pouco, então. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Roda Viva Pernambuco. Você acompanha a gente nas mídias sociais também. E um detalhe, se você perder um trechinho desse primeiro bloco, a gente disponibiliza depois no YouTube e você pode acompanhar. A vice-governadora do estado de Pernambuco, Luciana Santos, a nossa entrevistada. Daqui a pouco a gente volta.